Shalom, shalom, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Não esquece de se inscrever, deixar seu like. Estamos aqui em mais um vídeo, mais um estudo, mais uma reflexão aqui no nosso canal. E essa de hoje é muito especial. Vamos falar um pouco sobre bênçãos e maldições. É uma palavra forte falar de maldição, porque às vezes a gente não entende o que é ser abençoado ou ser amaldiçoado. Eu começo com uma historinha resumida de uma moça que procurou por seu pai durante 30 anos. Ela foi abandonada pelo pai ainda no ventre da mãe. E histórias como essas, a maioria das pessoas, elas se sentem, entre aspas, amaldiçoadas, abandonadas, rejeitadas. Elas sentem que tem uma parte dentro delas que está incompleta. Elas sentem que falta uma ligação, falta identificar-se com alguém que ela nem conhece e na sua imaginação fica criando essas figuras ou tentando projetar essa imagem paterna que até então é um vazio, é abstrato. A Bíblia vai nos falar essa semana, na Paraxá, sobre bênçãos e maldições. Eu quero ler 2 versículos com vocês e falar um pouco sobre essa ideia de identificar-se, de estar identificado, de saber quem eu sou, de saber quem é a minha mãe, o meu pai. E biblicamente o que significa ser amaldiçoado, abençoado? O que significa isso para nós, hoje, na visão do Evangelho, na visão do Cristo, do Messias? Vamos ler 2 versículos. Deuteronômio capítulo 28, verso 1. E se ouvirdes a voz do Eterno teu Deus, para guardares e cumprir todos esses mandamentos que te ordeno hoje, o Eterno teu Deus te colocará acima de todas as nações da terra. E virão sobre ti todas essas bênçãos e te alcançarão, pois obedecerás à voz do Eterno teu Deus. Aqui em Deuteronômio 27, nós temos uns 11 versículos falando sobre maldições. Aí nós entramos em Deuteronômio 28, Devarim 28. Nós temos 13 versículos falando de bênçãos. Opa, que maravilha! 13 versículos falando de bênçãos. Só que mais adiante um pouquinho, a partir do verso 15, nós temos aproximadamente, do verso 15 ao verso 60 e alguma coisa, maldições. E tem todo tipo de doença, praga, peste, punição que você pode imaginar. É assustador ler Deuteronômio 28. A palavra maldito ou separado, caret em hebraico, lembra muito do nosso português de ser careta, né? Mas é muito forte isso. O caret aqui na Torá é o mesmo anátema que Jesus cita para nós lá no Novo Testamento. Alguém que é anátema, alguém que está separado, está destituído, não está identificado com a fé, com Cristo, com o Messias e com os princípios de Deus. Então, estar amaldiçoado, a primeira coisa que nós aprendemos essa semana nessa porção é estar separado. Quando eu citava anteriormente o caso da filha que procura pelo pai, ou o filho que quer saber quem é seu pai, é porque pessoas que não conhecem o pai biológico, ou não é criado ou criada com um pai, ou alguém que substitua de forma representativa o papel do pai, são pessoas que vão ter um bloqueio, vão ter dificuldades de reconhecer Deus como pai. Porque isso fica muito claro na Bíblia. Então, eu quero trazer agora um outro gancho dentro dessa reflexão de hoje. Uma das perguntas mais difíceis, e eu refleti essa semana sobre isso, é quando você está diante do espelho e você tem que perguntar a si mesmo, quem sou eu? Eu vi um vídeo que traz essa reflexão. Uma pessoa indagava a outra, quem é você? Essa pessoa disse, eu sou professor. E o senhor dessa entrevista dizia, não, eu não estou perguntando a sua profissão. Estou perguntando quem é você. Aí ele falou que era cristão. E o senhor continua insistindo, não estou perguntando que tipo de fé, ou qual a sua identidade de fé, ou que fé você professa. Estou perguntando quem é você por trás de tudo isso, do professor, do cristão, do pai, e até do seu próprio nome. Essa ideia da nossa identificação de alma, da nossa alma sentir uma necessidade de identificar-se com uma realidade ou com um plano absoluto, ela se revela em Cristo. Veja que quando Filipe chega diante de Jesus, ele diz, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus diz, Filipe, há tanto tempo estou convosco que você me diz, mostra-nos o Pai? Pessoal, a ideia de ser abençoado é a ideia de estar seguro, de estar identificado. Filipe e os discípulos tinham dúvidas sobre o futuro do Mestre. Se ele iria reinar já naquele tempo, se não. Quando ele dizia que ia partir, que ia para um lugar que eles não poderiam ir,
queria ter, o Filho do Homem seria entregue, padeceria e ressurgiria. Então essa ideia deixou eles confusos. Então a necessidade de estar identificado, de estar ligado a Jesus, a sua alma, era uma ideia de ser abençoado, era uma segurança espiritual. Mostra-nos o Pai. A necessidade de se identificarem com Jesus e que essa identificação seja eterna. Jesus poderia, ironicamente, dizer assim, o Pai é aquela árvore que está ali no meio daquele jardim. Pode ir lá, abraça a árvore porque ela é o Pai. Algumas pessoas, ignorantemente, como fazem hoje, poderiam tentar materializar sua fé, infantilizar sua fé e criar uma idolatria, abraçar a árvore, acreditando que ali era o Pai. Graças ao Eterno, que Jesus era um rabino, era o Filho de Deus, era o Salvador e era Deus. E ele foi sábio, ele disse, não. Se você quiser ver o Pai, olhe para mim. Eu sou um representante direto do Pai aqui na Terra. Então muitas vezes nós estamos assim, com crise de identidade, procurando a quem, ou o que, ou onde ouvir, buscar e saber das respostas. Eu sempre, quando uso meu kippah, ou quando falo hebraico, ou quando me identifico com a cultura hebraica, as pessoas me perguntam, você é judeu? Eu respondo sim, com a maior tranquilidade. Porque ser judeu para o Eterno é uma coisa, ser judeu para o povo de Israel é outra completamente diferente. E quando eu digo povo de Israel, o Beit Din, as autoridades que reconhecem você como filho de mãe judia e etc, etc. Mas eu falo com muita tranquilidade porque hoje eu decidi em Cristo reviver as memórias de Israel. Em Cristo, reviver as experiências desse povo Israel. Em Cristo, reviver os testemunhos, as promessas e, por que não em Cristo, ficar atento às maldições que também foram ditas a esse povo Israel. A maioria das pessoas, elas querem se identificar com a memória do povo judeu quando o assunto é riqueza, prosperidade. Elas querem se identificar com a memória do povo judeu quando nós temos que levantar o quesito oferta, dízimo e outras coisas mais. Quando o quesito é cobrança ou é uma exigência para a santidade, para a separação, as pessoas travam, elas não querem se identificar com as memórias do povo judeu. Quando nós celebramos uma Páscoa, pessoal, nós estamos revivendo as experiências desse povo. Graças ao Messias, nós agora também como igreja, como Kehilá, como Kahal, também somos povo, identificados através do Messias. Mas não se esqueça, é por causa do Messias que eu uso o kippah. É por causa de Jesus que eu uso a foto de Jerusalém. É por causa de Jesus que eu uso e faço o manuseio do hebraico. É só por causa do Cristo, não do povo judeu em si. Porque eu, enquanto judeu, só existo porque você que é gentil existe. A minha existência só faz sentido na sua existência. Essa primeira experiência que Deus começa a reviver com esse povo Israel é para projetar no futuro a nossa experiência de fé e agora nós também reconhecemos em Cristo que somos povo. Não existe mais distinção, diz a Bíblia, entre grego, judeu, gentil, somos todos povo. E no futuro teremos um pastor judeu que vai pastorear entre judeus e gentios e as nações, todas as gentes. Se nós tivermos algum problema com o fato de Jesus ter sido um judeu, e se nós tivermos alguns problemas em relação às promessas e às experiências que Israel viveu, nós temos que resolver esses problemas. Porque hoje, até o fato de crermos que Jesus é o Messias é uma expressão totalmente judaica. Assim também como quando um judeu aceita Jesus como seu Messias, é algo 100% judaico. Não tem nada errado nisso. Ou é algo 100% cristão. Então, gente, a Bíblia ela tem uma visão judaico-cristã. O nosso país é pautado em cima de pilares judaico-cristãos. Nós temos que nos identificar com Jesus. Nos identificando com Jesus, nós nos identificamos com a palavra de Deus, com Israel e com o Deus de Israel. Não é dissolúvel, não se dissolve Jesus da Bíblia, do povo de Israel, do Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Está tudo atrelado. Quando você aceita Jesus, você aceitou toda a Bíblia, aceitou o povo de Israel, aceitou o Deus de Israel, aceitou Abraão, Isaac e Jacó como seu pai. Deus abençoe a todos vocês, fica a reflexão, dá o seu like e inscreve no canal. Toda semana nós temos aqui uma reflexão sobre a porção da semana. E nessa semana nós estamos aí na porção Kitavô.